Olá, seja bem-vindo ao curso de Desengasgo em Adultos e Crianças Conscientes. Esse curso está sendo promovido pelo Laboratório de Simulação Realística do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, PB Saúde, Governo do Estado da Paraíba. Meu nome é Valber Frazão, sou enfermeira emergencista e irei ministrar esse curso para vocês. Esse curso ele tem duas etapas. Essa etapa, que é a aula teórica assíncrona gravada, e teremos os dias 22 ao dia 26, no período do almoço, para todos os colaboradores do Hospital Metropolitano, os treinamentos práticos de desengasgo. Os objetivos: abordar a problemática da obstrução das vias aéreas, apresentar os tipos de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, descrever o protocolo de obstrução em caso de engasgo, capacitar colaboradores do Hospital Metropolitano a realizarem o atendimento a pessoas com engasgo parcial ou total conscientes. As asfixias são consideradas como causas externas no Brasil. Então, assim como muitas lesões traumáticas, como homicídios por arma de fogo, arma branca, afogamentos, queimaduras, as asfixias também são consideradas causas externas. E no ano de 2010, esses dados do Ministério da Saúde mostraram que tivemos quase 8.000 óbitos, sendo a maior parte asfixias por causa de afogamentos e submersão. Mas muitos também foram por inalação, ingestão de alimento causado obstrução do trato respiratório. Mais de 94% dos casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de 7 anos. Porém, tem um estudo que mostra, de 10 anos, 2009 a 2019, que das mortes por obstrução com alimentos, a maior parte, 78%, foram crianças menores que 1 ano de idade. Então, é muito importante o monitoramento dos pais em crianças abaixo de 7 anos e, principalmente, em crianças menores que 1 ano de idade. O OVASE é uma sigla que significa obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então, o treinamento de OVASE, ele é muito voltado para pessoas que sofrem engasgo ou algum tipo de asfixia. Com o conceito de asfixia, de obstrução de via aérea por corpo estranho, é toda situação que impeça total ou parcialmente o trânsito de ar ambiente até os alvéolos pulmonares. Então, nós temos aqui uma figura da anatomia humana, onde mostra o trato respiratório superior e inferior. Então, o ar ele precisa penetrar pelas narinas, preferencialmente, pela cavidade nasal, depois seguir pela nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, e aí ele vai penetrar para as vias aéreas inferiores através da traqueia, brônquio esquerdo e direito, bronquíolos até os bronquíolos terminais, alvéolos pulmonares. A mesma forma, o ar precisa sair por este mesmo trajeto. Então, nós chamamos de entrada e saída de ar pelas vias aéreas superiores e inferiores. O fenômeno nós chamamos de ventilação. As causas, pela medicina legal, as causas são 4 causas importantes que levam à morte, né, por asfixias. Então, as asfixias por obstrução das vias aéreas, das vias respiratórias ou vias aéreas, que podem ser por sufocação direta, ou seja, obstáculos à passagem do ar pela narina, o boca, ou laringe, né? Seja de forma intencional ou seja de forma acidental, né? Então, o indivíduo ele pode tentar cometer um homicídio asfixiando com um travesseiro uma pessoa, tampando narina e também pela boca, né? Existe também outra forma, que é a constricção cervical. Então, essa constricção cervical é provocada por enforcamento, estrangulamento ou esganadura. Tá aqui um exemplo de enforcamento, um estrangulamento, e a esganadura é quando a pessoa, o agressor, coloca as mãos sobre a região cervical anterior, comprimindo a via aérea superior, impedindo a passagem do ar. Veja que o ar, quando ele é comprimido, ele não vai conseguir sair ou entrar, que é a ligação entre a via aérea superior e inferior, essa região da laringe. Então, nós temos aqui as cordas vocais, nós temos a rima glótica, né?
Aqui por cima nós temos a epiglote. Então essa é a região da laringe. Então muitas vezes um corpo estranho ele pode penetrar nesta região e impedir a passagem do ar. E aí o indivíduo pode sofrer até uma morte por parada cardiorrespiratória. Existem as asfixias por restrição aos movimentos de tórax. O que é isso? Então, por exemplo, intencionalmente alguém pode ficar com um peso muito grande sobre a caixa torácica do indivíduo, impedindo que ele faça a inspiração para entrar o ar. Então, ele consegue expirar, mas ele não consegue inspirar. Ele tem uma sufocação indireta. Outra situação é em caso de traumatismos, que levam a fraturas costais múltiplas. Então, quando dois ou mais arcos costais são fraturados em 2 ou mais pontos diferentes, pode provocar uma instabilidade na mecânica ventilatória, ou seja, os músculos intercostais internos e os externos, eles perdem a capacidade de fazer sua mecânica, de aumentar o diâmetro anteroposterior do tórax e também reduzir esse diâmetro. O diâmetro ele aumenta na inspiração e reduz na expiração. Isso provoca uma incapacidade de ventilar adequadamente, levando a uma emergência. Outras causas são por modificação do meio ambiente. Então, muitas vezes o indivíduo pode sofrer acidentalmente um afogamento, um soterramento ou um confinamento. O afogamento, nós sabemos que é uma das maiores causas, né, no Brasil de asfixia. Então, seja em crianças, adultos, né, muitas vezes provocados por imprudência ou então por pessoas que não sabem nadar, que vão até ao meio líquido, pessoas que vão, por exemplo, usam álcool ou drogas e aí vão para o meio líquido e muitas vezes passam então a aspirar o líquido. Esse líquido é aspirado, impede a troca gasosa, ele vai entrar em agitação e depois ele pode entrar em uma narcose por CO2 e perder a consciência, sofrer um afogamento, se não for atendido rápido e retirado da água por especialistas, esse paciente, essa pessoa pode realmente perder a vida. Existem os soterramentos, né, quando uma pessoa está em determinado local e areia, barro, pedras, tudo isso podem soterrá-lo, né? Os confinamentos em ambientes que estejam extremamente fechados, que impeçam a entrada, né, de ventilação do ar, entrando oxigênio e você conseguir expelir o excesso de CO2, né? Então, esses ambientes confinados também podem levar à dificuldade de troca gasosa, levando à asfixia por modificação do meio ambiente. Asfixia por parada respiratória central, paralisia dos músculos respiratórios. Então, o indivíduo ele pode sofrer um traumatismo crânioencefálico ou medular, o indivíduo pode sofrer um acidente vascular encefálico, o indivíduo pode, com o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, ele pode fazer com que os músculos respiratórios parem de funcionar adequadamente e ele vai ser impedido de fazer o uso de sua mecânica ventilatória adequada, levando em si a um quadro grave, necessitando de uma emergência médica. A fisiopatologia. Então, a fisiopatologia da asfixia é quando ocorre uma redução parcial, um bloqueio completo da passagem do ar, vai induzir o quê? Uma redução da concentração do oxigênio e, ao mesmo tempo, a elevação do gás carbônico. Com isso, a redução do oxigênio leva ao fenômeno de hipóxia, que é a redução de oxigênio no cérebro, que tem como resposta imediata a agitação. Em seguida, caso o indivíduo não seja socorrido a tempo, ou ele não consiga retirar ou desvencilhar-se daquele problema que está levando à asfixia, com o tempo, o oxigênio reduzido e o CO2, gás carbônico, aumentando, vai levar a um outro fenômeno, que é o aumento do CO2, que é a hipercapnia. Isso leva, então, à depressão do sistema nervoso central. Então, ele começa a deprimir ao ponto de chegar a uma parada respiratória e, em seguida, o coração ele não vai aguentar muito tempo sem oxigênio e aí ele vai ter uma parada cardiorrespiratória.
A deglutição normal, ela ocorre quando há o bloqueio da epiglote para a passagem do alimento para as vias aéreas e sim a penetração do alimento pelo esôfago. Então, o correto é que a epiglote, que é esse órgão daqui, ela bloqueie a passagem do alimento pela via aérea para que esse alimento, junto com um músculo especial que tem na parte posterior acima do esôfago, ele abra esse canal, esse conduto, e o alimento ele segue para o estômago. Se ocorrer, então, que uma falha no momento que a pessoa, ao invés de fazer o reflexo de deglutição, ele faz a inspiração. Então, quando ele inspira, a epiglote fica aberta e o alimento, ao invés de entrar pelo duto do esôfago, ele vai penetrar exatamente nessa região aqui da laringe, impedindo então a passagem do ar para entrar ou sair. Os tipos de obstruções. Nós temos a obstrução parcial, quando ocorre quando a vítima consegue tossir ou apresentar ruídos de sibilo durante a inspiração, ou seja, o ar ainda está penetrando com dificuldade, mas está. E aí, quando ele faz a tentativa de inspirar forçosamente devido à diminuição do lumen da luz para passar o ar, pode ser emitido um som em forma de sibilo durante a inspiração. Mas ele ainda mantém a consciência, ele consegue, logo após a tentativa de tosse, normalmente voltar a respirar. O atendimento. É importante que todo socorrista, ao iniciar qualquer processo de tentativa de socorro, ele observe a sua segurança. E ele também garanta, de preferência, o mínimo da sua biossegurança, que seria ter sempre guardado próximo a você um par de luvas de procedimento, máscara de proteção, pelo menos uma máscara simples, cirúrgica, e também óculos, se possível. É importante que ele se identifique como socorrista ou profissional de saúde, acalme a vítima e, neste caso de uma suspeita de obstrução facial, encorajar a vítima a tossir. Caso ela consiga tossir e falar, é sinal que houve a desobstrução. Então você só vai então monitorar para observar se ela engoliu. Muitas vezes o corpo estranho, a pessoa, ele, ao tossir, ele libera o corpo estranho e ele tenta engolir. E às vezes o corpo estranho ele é tão grande que ele fica preso também no esôfago, tá? E aí não é uma emergência, tá? E aí ele pode também expelir ou até ele pode totalmente engolir. Então você precisa monitorar tudo isso. E observar se ele expulsou realmente o corpo estranho. Caso haja necessidade, obviamente, solicite ajuda especializada ou chame o SAMU 92. Que é o exemplo de um atendimento de uma pessoa que está aí no ambiente hospitalar, começou a se engasgar, mas ele consegue tossir ainda e respirar. Então, neste caso, encorajar ele a tossir, se ele expulsou, observar, monitorar, ficar atento para ver se tem algum outro tipo de necessidade de chamar ajuda especializada ou SAMU. Já na obstrução completa, ocorre quando a vítima já não consegue, por conta própria, tossir ou respirar após tentativas. Não há mais passagem adequada de ar pelas vias aéreas. Tende a fazer um sinal universal, que é esse sinal aqui, de colocar as mãos sobre a face anterior da região cervical do pescoço. Caso o socorro não seja realizado de imediato, a vítima tende a ficar cianótica, ela vai ficando azulada. Pode perder a consciência, parar de respirar e até ter uma parada cardiorrespiratória. Então, por isso que o socorro tem que ser imediato. Não dá tempo de esperar, muitas vezes, a ajuda especializada. O atendimento. Seguimos a mesma regra de observar a segurança e biossegurança, identificar-se, acalmar a vítima, encorajar a primeira vítima a tossir. Então, você vai perguntar se ela está engasgada, vai encorajar a tossir. Caso esteja apresentando sinal universal e não consiga tossir ou respirar adequadamente, faça a manobra de Heimlich.
com compressões abdominais até a vítima voltar a respirar adequadamente ou expulsar o corpo estranho. A manobra de Heimlich é uma manobra aqui de desobstrução de via aérea por corpo estranho, principalmente quando o indivíduo ele está obstruído por algum alimento sólido, líquido ou pastoso, né? Então, o socorrista deve posicionar-se por trás da vítima e aplicar golpes que serão mostrados daqui a pouco, né? Nos próximos slides, para que a pressão exercida intraabdominal faça com que haja a saída do corpo estranho pela via aérea. E aí facilita com que a vítima ela possa expulsar esse corpo estranho lá da via aérea que está obstruído. Em casos de crianças pequenas, maior que 1 ano de idade, ou pessoas de muito baixa estatura, o socorrista poderá se posicionar de joelhos por trás da vítima. Então, aqui é um exemplo de um atendimento que pode ocorrer até no ambiente hospitalar. Um paciente está lá comendo e, de repente, ele pode sofrer um engasgo. Então, no caso de estando consciente, né, você vai fazer o protocolo de ficar por trás da vítima, já que pediu para tossir, ele não tossiu, e vai tentar desobstruir. Então, a sequência é, tentar se posicionar por trás da vítima, aqui é um exemplo também sentado na cadeira. Você vai localizar a cicatriz umbilical, colocar uma mão acima da cicatriz e abaixo do processo xifoide, do osso externo, e vai fazer golpes em forma de U, né, para que haja o deslocamento do corpo estranho. Tá? Em gestante de obesos, também nós devemos localizar por trás da vítima, porém, o procedimento será no tórax. Você vai realizar compressões no tórax, porque o obeso tem uma circunferência abdominal maior, isso impede com que o socorrista atue, e na gestante devido à gestação. Pacientes inconscientes, você deve chamar ajuda, fazer 30 compressões, abrir a via aérea e observar se há corpo estranho e retirá-lo se você visualizar em forma de pinça. Caso não consiga, repita as compressões torácicas, 30 compressões. Novamente, observe se há corpo estranho. Se tiver, você retire. E vá seguindo esse procedimento até a chegada de uma ajuda especializada. É muito importante que as pessoas que são profissionais de saúde e que têm a bolsa válvula máscara, ele pode, após observar se há corpo estranho, caso não seja possível retirá-lo, né, pode-se ventilar, fazer 2 ventilações e depois seguir 30 compressões. A manobra de Heimlich, ela tem toda uma descrição que nós deixamos no material para vocês, que nós acabamos de mostrar. É importante que você coloque nos comentários desta aula, que você escreva, digite assistir e escreva suas críticas. Participe do treinamento, que será realizado no Hospital Metropolitano, e você receberá o certificado pelo seu e-mail para os que estão inscritos aqui na plataforma do Google Classroom. Obrigado a todos e bom curso.